Meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus, quem fala aqui é o Homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o Homem de Deus vai estar trazendo uma Palavra de Deus para a nossa meditação espiritual. Hoje eu quero pregar sobre a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Nós vemos que a filha de Jairo estava à beira da morte. Nós vemos que Jairo era contra Jesus. Jairo, ele era um chefe da sinagoga. E quando ele se depara com a sua filha, que estava já à beira da morte, ele vai de encontro com Jesus, ali no meio daquela multidão, e fala: Mestre, a minha filha está quase morta. Vai em minha casa e põe-lhe as mãos na minha filha para que ela venha ter vida. E de repente, por detrás de Jesus, chega uma mulher que já fazia 12 anos que ela estava compadecendo de um fluxo de sangue. E ali nós vemos que aquela mulher, ela tocou em Jesus e ela ali ela foi curada. Nós vemos que Jairo chega primeiro. A Bíblia fala que o primeiro será o último e o último será o primeiro, né? Nós vemos que o Jairo foi o último a ser atendido, mas teve uma grande vitória. Aleluia! E nós vemos que foram duas pessoas de muito suma importância. Aleluia, essas duas pessoas. Nós vemos que hoje o mundo que nós estamos vivendo na terra dos viventes, você vale por aquilo que você tem. E nós vemos que aquela mulher era uma mulher muito rica, mas ela tinha perdido tudo que ela tinha. Mas nós vemos que ela só não perdeu a sua vida, porque Jesus tinha um plano de salvação. Ali Deus ia mudar a história daquela mulher, como mudou. E nós vemos que o Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, né? O Jairo era o que comandava a sinagoga. E nós vemos que era um homem ali na época ali muito bem visto, né? Eu quero dizer que aqui fala, aquela guria também ela tinha 12 anos, né? Então quando aquela guria nasce, aquela mulher ela começa a sangrar, né? Quando ela nasce, a mulher sangra. Aqui fala sobre uma nação, né? Essas duas aqui simbolizam uma nação só. A mesma nação que dorme é a mesma nação que sangra, né? Então nós vemos que a mesma nação que está dormindo, ela vai sangrar. Porque quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ele não falou que a guria estava morta, a guria estava dormindo. E nós vemos que quando Jesus vê arrebatar a sua igreja, nós vemos aqueles que vão ficar, eles vão ter que dar o seu próprio sangue, né, para ser salvo. E nós vemos que o ser humano ele vai procurar a morte e a morte não vai existir mais, né? A morte tem ido embora, né? Tem desejo de morrer, mas não vai conseguir morrer. Então, o momento é agora, né? De nós estarmos se arrendendo aos pés do Mestre para que tudo venha ser bem sobre as nossas vidas. E eu olho o quanto a importância nós temos na presença de Deus, né? Neste mundo que nós estamos vivendo, você vale por aquilo que você tem, mas Jesus não, né? Jesus ele não faz acepção de pessoa. E eu olho quando esta mulher fraca, essa mulher fraca, ela consegue furar esta multidão, né? Nós vemos que esta mulher ela encontrou força em Jesus, né? Jesus deu força para que esta mulher, né, não viesse a ser ali pisada por meio daquela multidão. Aquela multidão ali, nós vemos que os próprios discípulos falaram para o mestre, a multidão te oprime, né? Mas Jesus falou assim: não, mas alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Única mulher que conseguiu tirar a virtude de Jesus foi esta mulher. Eu vejo que é na fraqueza que nós encontramos força. Eu vejo também que Jairo,
ele foi uma pessoa que muitas das vezes nós não queremos lutar por aquilo que está quase morto em nossas vidas. Mas aquilo que está quase morto é que nós temos que lutar para que Deus venha a operar o milagre. Muitas das vezes só queremos lutar por aquilo que está vivo. Meus queridos e prezados ouvintes da Palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele trabalha em cima do impossível. Nós vemos que Jesus ele vai até a casa de Jairo. E nós vemos que ali chegou um príncipe da sinagoga ali, falou para Jairo: para de incomodar o mestre, porque a menina já está morta. A menina já tinha morrido. Jesus falou para Jairo: somente crê. Aleluia, somente crê. E a Bíblia fala que se tu crês, verás a glória de Deus, né? Jairo continuou crendo, por causa que Jairo já tinha visto a grande cura daquela mulher do fluxo de sangue, que ela tinha gastado todos os seus recursos, os seus bens materiais, com os melhores médicos da época, e não havia dado solução naquele problema. Então nós vemos que Jairo, ele permaneceu crendo, por causa que antes de Jesus chegar na casa de Jairo, ele já tinha visto um milagre em sua frente. E nós vemos que Jairo também procurou Jesus, por causa que Jesus, ele por onde ele passava, ele curava enfermo, leproso, expulsava os demônios, ressuscitava morto. Então, por causa disso que Jairo procurou Jesus. E nós vemos que Jairo também agora ali conversando com o mestre, e de repente aquela mulher lá foi curada na frente de Jairo. A fé de Jairo estava uma fé gigantesca. Aleluia! E nós vemos que ali Jairo, ele continuou crendo, não deixou que aquela palavra negativa entrasse na sua vida e viesse frustrar os planos de Deus, porque Jesus falou assim: crê somente. Aleluia. E nós vemos que Jesus ali mandou todo mundo se retirar, só ficou Pedro, Tiago e João. Aleluia, Jesus. E Jairo e a mãe da menina. E nós vemos que o povo ali saíram, mas dando risada, por causa que a menina já estava morta. E achavam que Jesus não tinha o poder de ressuscitar aquela menina. Meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus, nós vemos que muitas pessoas dão risada daquilo que você está exercendo, trabalhando em cima de um projeto morto, um projeto falido, mas esse projeto que você está trabalhando tem uma promessa de grande bênção e de grande vitória. Muitos podem estar rindo, mas só que eles ainda vão ver ainda a grande milagre, grandes maravilha naquilo que eles estão rindo, porque o nosso Deus, ele tem poder. E nós vemos ali que Jesus, ele pondo ali a mão naquela menina, e aquela menina ela ressuscita. E Jesus, ele entrega ali para Jairo, para seus familiares, e fala: dê de comer esta menina. Essa menina está com fome. Meu querido, dê de comer esse projeto falido. Meus queridos amados irmãos, aquilo que teu sonho que está sem nenhuma possibilidade, você olha e você não vê solução nenhuma, mas dê de comer, porque o milagre, quem vai fazer vai ser Jesus. Invista, aleluia. Mas eu não tenho quase recurso, mas o recurso que você tenha, invista, por causa que o milagre
Ele vai fazer. Não deixe essa promessa com fome. Não deixe essa promessa se desfalir. Você sabe que Jesus, foi ele que fez esta promessa. Nós vemos que aquela mulher ali sulamita, aleluia, quando ela foi ter com o profeta Eliseu, que o filho dela tinha morrido, ela falou para o profeta assim: eu não pedi filho. Aleluia, Jesus. Muitas promessas na sua vida você não pediu, mas foi Deus que falou com você. E se Deus falou, por mais que esteja nas piores situações que você esteja vivendo, mas só que invista por causa de comer esta promessa. Nós vemos que a menina aqui, ela estava com fome. E Jesus falou assim: dai de comer esta menina. Meus queridos e prezado ouvinte, alimenta aquilo que Deus tem falado contigo. Agora o homem de Deus vai fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é neste momento, meu Pai, que eu entro na tua presença em oração. E oramos, meu Pai querido, para que o Senhor Jesus vai de encontro, meu Pai amado, com cada situação de cada um, meu Pai amado, que se encontra, meu Pai querido, numa situação lamentável. Meu Pai querido, aonde haver enfermidade, que o Senhor veja cura. Aonde não tem mais solução de resolver algo nenhuma, que o Senhor Jesus resolva, meu Pai. Pai querido, aonde a morte, que o Senhor traga a vida, traga esperança, meu Deus. Porque sabemos que o Senhor é a nossa esperança, meu Pai. Pai querido, Pai amado, é que eu te peço no nome de Jesus. Amém.